Você já percebeu como algumas pessoas parecem imunes à vida difícil, enquanto outras parecem se afogar em qualquer problema? A verdade é paradoxal. Não é a dor que nos destrói, mas a maneira como escolhemos reagir a ela. E aqui entre nós, a maioria insiste em se colocar como vítima, achando que isso é normal. A filosofia estoica, porém, mostra que essa postura silenciosa rouba força emocional, estagna a vida e bloqueia oportunidades que poderiam transformar tudo. Imagine sentir, sofrer, mas nunca se definir pelo sofrimento. Pessoas emocionalmente fortes fazem isso todos os dias. Elas não esperam reconhecimento, não buscam compensação, não repetem histórias esperando validação. E você também pode chegar lá. Mas para isso, precisa estar disposto a enxergar uma verdade desconfortável. Enquanto se vê como vítima, entrega o controle da própria vida para o mundo. No vídeo de hoje, você vai descobrir como aplicar princípios estoicos para se tornar realmente forte emocionalmente. Vamos mostrar exemplos práticos, reflexões profundas e exercícios mentais que qualquer pessoa pode fazer, mesmo na correria do dia a dia. E atenção! Algumas dessas ideias podem até parecer contraintuitivas, mas funcionam. Prepare-se para quebrar padrões, desafiar crenças e assumir o protagonismo da própria história. E antes de seguir, já quero te convidar a comentar aqui embaixo. Qual área da sua vida você sente que tem se colocado como vítima? Deixe nos comentários, porque essa reflexão já é o primeiro passo. Aproveite também para deixar o like e se inscrever no canal, porque conteúdos como este vão te ajudar a construir uma mente forte, antifrágil e pronta para qualquer desafio. Agora respire fundo e fique comigo, porque o que você vai aprender neste vídeo pode transformar não só a forma como você lida com problemas, mas a forma como você se vê e se posiciona no mundo. Vamos começar essa jornada juntos. Todo mundo sofre cedo ou tarde. Isso não é pessimismo, é realidade nua e crua. A filosofia estoica nunca vendeu a ilusão de uma vida confortável o tempo todo, muito menos de uma existência sem perdas. O problema não está na dor em si, mas no lugar onde a pessoa decide morar emocionalmente depois que a dor chega. Sofrer é humano, inevitável. Transformar isso numa identidade permanente é o que enfraquece até a mente forte. O estoicismo ensina que sentir dor não diminui ninguém, mas se apegar a ela sim. Quando alguém começa a se definir pelo que sofreu, passa a enxergar o mundo inteiro através dessa lente distorcida. Tudo vira prova de injustiça, tudo vira confirmação de que a vida pegou pesado demais. E é aí que a força emocional começa a ruir, não por causa do que aconteceu, mas pela narrativa criada em cima disso. A pessoa deixa de ser antifrágil e passa a ser frágil por repetição. Existe uma linha clara entre dor real e vitimismo, embora quase ninguém fale disso abertamente. Dor real é o impacto imediato do acontecimento. A perda, a rejeição, a frustração. Vitimismo é a insistência em reviver o episódio, esperando que o mundo reconheça, compense ou peça desculpas. A mente forte sente o baque, mas não se instala ali. Já quem se faz de vítima constrói um abrigo emocional naquele sofrimento e depois se pergunta por que não consegue sair do lugar. Os estoicos observavam isso no comportamento humano muito antes de qualquer teoria moderna. Epicteto alertava que não são os fatos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Quando alguém repete a própria história de dor o tempo todo, ela deixa de ser apenas uma experiência e vira um rótulo. A filosofia estoica chama isso de perda de soberania interna. Sem perceber, a pessoa entrega o controle da própria vida a algo que já passou. A dor acontece, isso é inegociável. A vitimização, porém, é uma escolha silenciosa, quase invisível, que se disfarça de desabafo ou justiça emocional. No começo parece inofensivo, depois vira hábito, e quando vira hábito, molda a personalidade. É exatamente nesse ponto que surge uma pergunta desconfortável, mas necessária, que separa quem continua preso do passado de quem começa a recuperar o próprio poder.
Fazer-se de vítima não é necessariamente algo consciente ou planejado. Na maioria das vezes, é um comportamento automático, quase defensivo, que nasce quando a dor não é bem digerida. A pessoa não acorda pensando, hoje vou me vitimizar. Ela apenas reage como aprendeu ao longo da vida. A filosofia estoica observa esse padrão sem atacar, sem rotular, apenas expondo os fatos. Porque entender vem antes de mudar, sempre. Um dos sinais mais comuns é culpar constantemente os outros pelas próprias frustrações. Tudo tem um responsável externo: o chefe, o parceiro, a família, o sistema, o acaso. Isso até alivia no curto prazo, mas cobra um preço alto depois. A mente forte entende que nem tudo é culpa sua, mas também nem tudo é culpa do mundo. O estoicismo não ensina culpa, ensina responsabilidade emocional. Outro comportamento clássico é repetir a mesma história esperando validação. A pessoa conta, reconta, ajusta detalhes, muda o tom, tudo para ouvir que realmente foi injustiçada. E veja, desabafar é saudável, sim. O problema começa quando o desabafo vira identidade. A filosofia estoica alerta que, quando alguém precisa repetir a dor para se sentir compreendido, talvez esteja se alimentando mais da validação do que da solução. Há também a expectativa silenciosa de que o mundo compense o sofrimento, como se a vida tivesse uma dívida emocional a pagar. Depois de tudo que passei, eu merecia mais. Esse pensamento é comum, mas perigoso. Pessoas emocionalmente fortes não negociam com a realidade dessa forma. Elas entendem que a vida não funciona por mérito emocional e que insistir nisso enfraquece a postura antifrágil. O ponto mais delicado é que muita gente faz tudo isso sem perceber. Não por maldade, mas por hábito emocional. O estoicismo olha para isso com clareza, não com julgamento. E quando a pessoa começa a enxergar esses padrões em si mesma, surge um desconforto inevitável, porque a próxima pergunta já não é sobre o que os outros fizeram, é sobre por que a própria mente insiste nesse papel. A mente humana não busca o sofrimento por masoquismo, mas por conforto emocional disfarçado. Assumir o papel de vítima oferece um alívio temporário, quase um descanso psicológico. Quando alguém se coloca nesse lugar, sente que não precisa decidir, agir ou enfrentar riscos. É como se a responsabilidade fosse colocada em pausa. A filosofia estoica observa isso como uma armadilha sutil que enfraquece a mente forte sem fazer barulho. Existe também o medo silencioso da responsabilidade. Enquanto a culpa está fora, a pessoa não precisa olhar para dentro. Não precisa mudar hábitos, rever decisões ou encarar limites. O vitimismo protege o ego, ainda que machuque o crescimento. No estoicismo, fugir da responsabilidade interna é o oposto de ser antifrágil, porque impede a adaptação e o fortalecimento diante das dificuldades. Outro fator poderoso é a busca por atenção e compreensão. Todo ser humano quer ser visto, ouvido e acolhido. Isso é natural. O problema surge quando a dor vira moeda de troca emocional. A pessoa percebe, mesmo sem admitir, que sofrer rende cuidado, empatia e justificativas. A mente forte aprende a buscar conexão sem precisar se ancorar na própria ferida. Há também um mecanismo biológico envolvido. Repetir a história gera familiaridade, e o cérebro ama o que é familiar. Mesmo que seja negativo, o conhecido parece mais seguro do que o desconhecido. Mudar exige esforço, energia e incerteza. Permanecer no papel de vítima exige apenas repetição. A filosofia estoica convida a pessoa a questionar esse conforto falso. O estoicismo nunca acusou a natureza humana, ele a explicou. Por isso não ataca quem se vitimiza, apenas mostra o custo oculto desse comportamento. E quando alguém começa a enxergar que o papel de vítima não é fraqueza moral, mas uma escolha emocional inconsciente, algo muda. Surge então a necessidade de um critério mais sólido para lidar com a realidade. E é aí que os ensinamentos estoicos entram em cena. O estoicismo começa com uma separação simples, mas poderosa. O que está sob controle e o que não está. Essa distinção muda tudo.
Pessoas emocionalmente fortes não gastam energia tentando controlar o comportamento alheio, o passado ou as circunstâncias. Elas direcionam foco para aquilo que podem governar: pensamentos, atitudes e respostas. É assim que a filosofia estoica constrói uma mente forte, não pela negação da realidade, mas pela clareza diante dela. Para os estoicos, a única coisa que realmente pertence a alguém são suas respostas internas. O mundo pode tirar bens, status, conforto e até pessoas queridas, mas não pode tomar a postura mental sem permissão. Epicteto insistia nisso porque sabia que a liberdade verdadeira nasce dentro. Quando alguém entende isso, deixa de se sentir refém dos acontecimentos. Esse entendimento é a base de uma postura antifrágil diante da vida. Dentro dessa lógica, ninguém enfraquece alguém sem consentimento interno. Isso não significa ignorar abusos ou injustiças, mas escolher como eles serão processados internamente. A filosofia estoica ensina que o sofrimento se prolonga quando a mente insiste em brigar com o que já aconteceu. Pessoas emocionalmente fortes reconhecem o fato, mas não permitem que ele defina quem elas são. Essa diferença parece pequena, mas muda destinos. Os estoicos não eram frios nem indiferentes, ao contrário do que muitos pensam. Eles sentiam dor, luto, medo e frustração como qualquer ser humano. A diferença é que não se deixavam governar por essas emoções. A mente forte não é ausência de sentimento, é domínio sobre ele. Esse domínio é o que impede o escorregão para o vitimismo. Quando esse princípio começa a fazer sentido, algo muda na forma de enxergar os próprios problemas. A pessoa percebe que talvez tenha entregado mais poder aos acontecimentos do que deveria. E essa percepção abre espaço para uma pergunta prática, quase incômoda. Se o controle está aqui dentro, por que continuar vivendo como se estivesse lá fora? O vitimismo parece inofensivo no começo, quase um apoio emocional temporário. Mas com o tempo, cobra um preço silencioso que pouca gente percebe. A força emocional começa a diminuir, não de uma vez, mas em pequenas concessões diárias. A pessoa perde o hábito de agir, decidir e enfrentar. E quando percebe, já não reage como alguém de mente forte, mas como alguém cansado de tentar. Outro custo alto é a estagnação na vida. Quem se vê como vítima costuma ficar preso aos mesmos ciclos, às mesmas histórias e aos mesmos problemas. Nada muda porque tudo é sempre culpa de algo externo. A filosofia estoica alerta que, enquanto a responsabilidade está fora, o crescimento fica bloqueado. Não há avanço possível sem assumir o próprio papel na própria trajetória. O ressentimento também se acumula como uma dívida emocional mal resolvida. Cada expectativa frustrada, cada injustiça lembrada, cada "eu merecia mais" vai se somando por dentro. Esse acúmulo pesa, desgasta e contamina a visão de mundo. A mente forte aprende a soltar esse peso antes que ele vire amargura. Já o vitimismo transforma a dor em companheira constante. Com o tempo, os mesmos padrões começam a se repetir. Relações quebram pelos mesmos motivos. Oportunidades escapam pelas mesmas desculpas. Frustrações surgem com o mesmo roteiro. O estoicismo ensina que padrões repetidos são sinais de aprendizado ignorado. Quem não aprende com a dor acaba se especializando nela, e isso impede qualquer postura realmente antifrágil. Há ainda um efeito menos falado: o distanciamento de pessoas fortes. Indivíduos com mente forte tendem a se afastar de quem vive preso ao papel de vítima, não por falta de empatia, mas por autopreservação emocional. Esse afastamento costuma ser silencioso, quase imperceptível, e quando a pessoa percebe que está sozinha, já está presa demais à narrativa que a colocou ali. Pessoas emocionalmente fortes sentem a dor, mas não se definem por ela. Elas reconhecem que sofrer é humano, mas não transformam o sofrimento em identidade. A filosofia estoica ensina que a mente forte é construída nas respostas, não nas circunstâncias. Enquanto muitos perguntam, por que comigo? Elas se perguntam, o que faço agora? Esse simples ajuste muda completamente a forma de encarar a vida. Elas não negam os problemas,
mas os enfrentam de frente. Quando surge um desafio, em vez de culpar ou esperar compensação, observam a situação, aceitam o que não podem mudar e agem sobre o que está ao seu alcance. No cotidiano, isso pode ser aplicado em pequenas decisões, lidar com críticas no trabalho, rejeições amorosas ou imprevistos financeiros. Cada ação prática fortalece a mente e cria consistência emocional. Outro ponto é que elas não buscam validação externa para se sentirem corretas. Pessoas emocionalmente fortes entendem que sua própria aprovação e autoconfiança valem mais do que qualquer reconhecimento alheio. Isso não significa isolamento, mas independência emocional. É a base do comportamento antifrágil, porque fortalece o centro interno, mesmo diante de tempestades externas. A percepção da realidade também é diferente. Elas separam fatos de interpretações e não permitem que pensamentos distorcidos assumam o controle. Enquanto muitos se prendem a ressentimentos e teorias sobre injustiça, a mente forte transforma obstáculos em aprendizado. Cada dificuldade se torna oportunidade de crescimento, não justificativa para permanecer no papel de vítima. Por fim, o autocontrole emocional é constante. Elas sentem raiva, frustração e medo, mas não deixam que isso defina decisões ou atitudes. A força emocional não nasce da ausência de dor, mas da habilidade de dominar a própria mente diante dela. E essa postura prepara o terreno para aplicar princípios estoicos ainda mais profundos no dia a dia. Um dos ensinamentos mais poderosos do estoicismo é aprender a separar fatos de interpretações. Algo acontece, mas a maneira como se reage é escolha própria. Pessoas emocionalmente fortes observam a situação com clareza, sem exagerar nem minimizar. No trabalho, por exemplo, uma crítica vira aprendizado, não ataque pessoal. No relacionamento, uma discussão se transforma em oportunidade de diálogo, não em desculpa para ressentimento. Aceitar o que não se controla é outro pilar essencial. A vida apresenta imprevistos constantemente, atrasos, mudanças, frustrações. A mente forte percebe que lutar contra o inevitável é desperdício de energia. Aceitar não é resignação, é estratégia. A filosofia estoica ensina que o verdadeiro poder está na ação sobre aquilo que depende da própria pessoa, não nos eventos externos. Agir sobre o que se pode controlar cria liberdade. Decidir como reagir, organizar a rotina, comunicar-se com clareza ou escolher atitudes conscientes são exemplos práticos do cotidiano. Uma rejeição amorosa, por exemplo, não deve paralisar nem definir autoestima. Escolher levantar, aprender e tentar de novo é o exercício constante da mente antifrágil. Pequenas decisões repetidas constroem resistência emocional. O dia a dia é o laboratório da filosofia estoica. Cada desafio cotidiano, um e-mail difícil, um atraso no trânsito, uma cobrança inesperada, é chance de praticar esse princípio. Pessoas emocionalmente fortes internalizam a ideia de que cada resposta correta fortalece sua mente. E ao aplicar isso continuamente, a identidade de vítima perde espaço e a força emocional cresce de forma consistente. Essa prática não é automática nem instantânea. Exige atenção, reflexão e repetição. Um pequeno exercício diário. Perguntar-se: isso está sob meu controle? Antes de reagir. A resposta direciona a ação e molda a mente. Aos poucos, o hábito transforma a percepção do mundo. E quando a pessoa percebe o impacto, percebe também que a jornada de crescimento está apenas começando. Um erro comum é confundir força emocional com frieza. Muitas pessoas acreditam que ser forte é não sentir nada, não chorar ou não se abalar. A filosofia estoica ensina o contrário. A força vem de dominar as emoções, não de reprimi-las. Quem ignora essa diferença acaba acumulando tensão interna e desenvolvendo comportamentos automáticos de fuga. A mente forte aprende que sentir faz parte do processo, mas não define a identidade. Reprimir emoções em vez de dominá-las cria falsos superpoderes.
A pessoa parece resiliente externamente, mas internamente carrega medo, raiva ou tristeza não processados. Isso bloqueia aprendizado, decisões claras e crescimento. O estoicismo mostra que enfrentar a realidade emocional é diferente de se afogar nela. A força antifrágil nasce do equilíbrio entre reconhecimento do sentimento e ação consciente. Negar a dor é outro erro que impede a evolução. Muitas vezes o discurso é "isso não me afeta" ou "não é nada". Mas a mente percebe a negação e o conflito interno só aumenta. Pessoas emocionalmente fortes validam a experiência, sentem o impacto e depois decidem como agir. Essa postura cria consciência sobre padrões de comportamento e fortalece a autonomia pessoal. A diferença entre negar e superar é sutil, mas transformadora. Superar não é esquecer, mas compreender e redirecionar energia. É usar cada dificuldade como combustível para se tornar mais resistente e adaptável. A filosofia estoica ensina que a maturidade emocional depende dessa distinção e que pular essa etapa mantém a pessoa presa à narrativa de vítima. Quando se entende isso, surge clareza sobre a própria responsabilidade. A força emocional deixa de ser um conceito abstrato e se torna prática diária. Cada decisão, cada reação e cada reflexão constroem uma mente antifrágil. E nesse ponto, a pessoa já se prepara para exercícios práticos que consolidam essa postura estoica na vida real. Um exercício poderoso para fortalecer a mente é simples e direto. Perguntar-se constantemente: isso está sob meu controle? Antes de reagir a qualquer situação, seja um comentário crítico, uma perda ou uma frustração, a pessoa aprende a distinguir o que realmente pode mudar do que está fora de alcance. Essa prática diária transforma a percepção do mundo e cria clareza mental, essencial para quem busca ser forte emocionalmente. Outro ponto do exercício é identificar se a ação visa solução ou apenas validação. Muitas vezes reagimos para mostrar ao outro que estávamos certos ou que fomos injustiçados. A filosofia estoica alerta que buscar validação externa fortalece o vitimismo. Pessoas emocionalmente fortes param, respiram e decidem: meu objetivo é resolver ou só provar algo? Essa consciência muda comportamento e resultados. O hábito deve ser repetido com regularidade. Começar pequeno, talvez 3 situações por dia, analisando reações e escolhas. No trabalho, no trânsito ou nas interações pessoais, questionar cada impulso. Isso está sob meu controle? Ou estou buscando solução ou só atenção? Com o tempo, essa prática automática reduz a ansiedade e aumenta a autonomia emocional. Além disso, o exercício promove autoconhecimento. Cada vez que a pessoa aplica a reflexão estoica, descobre padrões automáticos de vitimização, culpas externas ou justificativas internas. Reconhecer esses padrões não é crítica, é aprendizado. E cada insight fortalece a mente, tornando-a mais antifrágil e resistente a desafios futuros. Ao longo dos dias, a prática transforma respostas automáticas em escolhas conscientes. Cada pequena decisão baseada nesse exercício consolida o controle interno. A dor ainda existe, o mundo ainda é imprevisível, mas a postura muda completamente. E quando isso se torna hábito, a pessoa está pronta para evoluir de vítima para protagonista de sua própria história. Mudar de vítima para protagonista começa dentro da mente, não no mundo externo. A pessoa precisa perceber que continuar repetindo a mesma história mantém o papel de quem sofre, enquanto assumir responsabilidade é se tornar autor da própria vida. A filosofia estoica ensina que ninguém muda o passado, mas todos podem mudar a postura diante dele. Essa percepção cria poder real, que não depende de aprovação externa. Parar de contar a mesma história é mais difícil do que parece. Muitas vezes, a narrativa de sofrimento se tornou confortável, até familiar. Pessoas emocionalmente fortes aprendem a interromper esse ciclo. Elas reconhecem a dor, sentem, mas não permitem que ela defina quem são.
Cada vez que escolhem ação em vez de reclamação, constroem uma identidade de força e resiliência. Construir uma nova narrativa exige prática. Cada decisão consciente de reagir de forma madura reforça a mudança interna. No trabalho, por exemplo, assumir responsabilidades em vez de culpar colegas. Nos relacionamentos, resolver conflitos ao invés de se queixar. Nas finanças, agir para melhorar a situação em vez de esperar que o mundo compense. A filosofia estoica coloca o protagonismo como exercício diário. A transformação também exige paciência. Não é instantânea e não depende de eventos externos. Cada pequeno passo, escolher sentir sem se definir, agir em vez de reclamar, refletir antes de reagir, fortalece a mente e cria consistência emocional. O conceito de mente forte e antifrágil nasce da repetição dessas escolhas, e não de momentos isolados de heroísmo. E ao perceber que a narrativa mudou, surge uma nova postura diante da vida: proatividade, consciência e liberdade emocional. A pessoa deixa de esperar pelo mundo e passa a agir moldando seu destino. Essa percepção prepara o terreno para o próximo passo, que envolve consolidar hábitos e aplicar a filosofia estoica em exercícios práticos e concretos no dia a dia. Enquanto a pessoa se vê como vítima, a vida decide por ela. Cada escolha ignorada, cada desculpa repetida, cada história revivida entrega o controle aos acontecimentos externos. A filosofia estoica ensina que assumir responsabilidade é resgatar a própria liberdade. Pessoas emocionalmente fortes percebem que o poder está na reação, não na situação. E essa percepção muda tudo, silenciosa, mas profundamente. Quando se assume a responsabilidade, a transformação é interna e contínua. A mente forte entende que a dor não define quem é e que cada desafio é oportunidade de crescimento. O ressentimento perde espaço para aprendizado. Cada obstáculo se torna combustível para a construção de uma mente antifrágil. A dor ainda existe, mas não mais como prisão emocional. O preço da inação é alto e quase invisível: estagnação, perda de força emocional e repetição de padrões. Pessoas fortes reconhecem que a mudança não vem do mundo, mas de dentro. Essa visão provoca desconforto, mas também abre espaço para a liberdade real. O estoicismo mostra que assumir responsabilidade é o único caminho para a verdadeira autonomia emocional. Ao internalizar essa postura, cada escolha futura se torna consciente. O que antes era impulso ou reação automática, agora é decisão ponderada. Isso muda relações, decisões e resultados. A filosofia estoica não oferece soluções rápidas, mas cria ferramentas duradouras para a vida. E essas ferramentas tornam a mente resistente e preparada para qualquer adversidade. E é nesse ponto que a pessoa percebe algo essencial. Não se trata de eliminar a dor, mas de não se definir por ela. A postura de protagonista transforma cada experiência em oportunidade de crescimento. E ao compreender isso, surge a pergunta que guia para a ação: qual escolha interna será feita agora para deixar de se colocar como vítima e viver como alguém realmente forte emocionalmente? Agora é hora de refletir. Qual atitude você precisa abandonar hoje para deixar de agir como vítima? Pense nisso por alguns segundos e observe honestamente sua resposta. A filosofia estoica ensina que a mudança começa na consciência de si mesmo. Com essa percepção, cada comentário, cada escolha e cada ação passam a ser uma oportunidade de crescimento e fortalecimento emocional. Se você percebeu padrões de vitimismo em sua própria vida, deixe um comentário compartilhando sua experiência. Essa troca gera reflexão e ajuda outras pessoas a enxergarem o mesmo em si. Além disso, clicar no like é uma forma de consolidar seu compromisso com o próprio desenvolvimento. Inscreva-se no canal para acompanhar conteúdos que fortalecem a mente e transformam hábitos de forma prática. Não espere que o mundo reconheça suas mudanças. Reconheça você mesmo. Comentar, interagir e praticar o que foi aprendido aqui
transforma pequenas decisões diárias em crescimento constante. Cada reflexão sobre a própria postura é um passo para se tornar antifrágil e construir uma mente verdadeiramente forte emocionalmente. A filosofia estoica é prática, e o engajamento é parte desse exercício. Ao aplicar o que discutimos, você começará a perceber uma diferença real na forma como lida com desafios e frustrações. Pessoas emocionalmente fortes não se fazem de vítimas, e quando internalizam isso, sua energia, foco e clareza mental aumentam. Compartilhar sua experiência aqui não é apenas interação, é ação consciente, e ação consciente fortalece a mente. E para não perder o próximo conteúdo, já deixe ativada a notificação do canal. No próximo vídeo, vamos explorar ainda mais princípios estoicos que ajudam a transformar dor em força e desafios em oportunidades. Prepare-se para dar o próximo passo rumo à mente forte, antifrágil e verdadeiramente protagonista da própria vida. Agora que você entendeu como pessoas emocionalmente fortes não se fazem de vítimas, é hora de aplicar tudo isso na sua vida. Reflita. Quais histórias você continua repetindo sem necessidade? Quais atitudes precisam ser abandonadas hoje para que você assuma controle da própria narrativa? A filosofia estoica nos lembra que cada escolha interna molda a mente e define o futuro. Aplique os exercícios que discutimos. Questione se algo está sob seu controle. Diferencie fatos de interpretações e decida agir em vez de reclamar. Comece pequeno, no trabalho, nos relacionamentos ou em situações cotidianas. Cada passo consciente fortalece sua mente, constrói resiliência e transforma sofrimento em aprendizado. A prática diária é o que cria uma mente realmente antifrágil. Pense também nos padrões automáticos de vitimização que você ainda repete. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para quebrá-los. Toda vez que você escolhe agir de forma responsável, está reescrevendo sua identidade e consolidando sua força emocional. O desconforto inicial é inevitável, mas faz parte do crescimento real e duradouro. E para transformar aprendizado em ação, compartilhe nos comentários qual comportamento você vai abandonar hoje para deixar de agir como vítima. Isso gera comprometimento e permite que outras pessoas também reflitam sobre suas escolhas. Lembre-se, discutir, refletir e aplicar são etapas que fortalecem não apenas a mente, mas toda a postura diante da vida. Por fim, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre estoicismo, força emocional e hábitos que transformam vidas. A jornada de se tornar antifrágil e protagonista da própria história está apenas começando, e cada vídeo é um passo a mais para consolidar essa mentalidade.